Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui é a Patrícia e essa é uma leitura atemporal para o signo de Aquário, tanto para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo. É uma leitura geral, não vai ressoar com todos, fique com aquilo que servir a vocês, ou que não, descarte, solte para o universo, porque vai servir para uma outra pessoa. Então, tenham bastante equilíbrio, parcimônia para decidir aí sobre as energias, ok? Vamos verificar também aqui, se vocês quiserem ver signos importantes do mapa, também é possível para ver se tem mais sentido, se complementa essa leitura. E hoje a gente vai ver aqui energias que estão na mente aqui de Aquário. Temos aqui o 4 de paus no fundo do deck, dando um tom aqui para a leitura. Vamos verificar aqui, momento atual. 10 de paus e cavaleiro de espadas. Tá me falando aqui de pessoas que estão... Talvez essa leitura seja mais focada para pessoas que estão com alguém, que já tem um casamento, que tem uma estabilidade aqui. A gente vai ver também para casos de pessoas que não, mas assim, a energia está muito forte aqui de algo que já existe, que é sólido, né? Que começou aqui com uma grande... uma grande jornada, né? Uma grande aventura de duas pessoas que se encontraram, que se amaram, que quiseram constituir aí uma vida juntos, se é casamento ou se estão namorando, né? Relacionamentos que vieram, né? Os crushes que se tornaram relacionamentos assumidos, né? Me parece que tem mais essa pegada, tá? Mas há algo aqui nessa relação que está passando por uma cura e talvez um possível afastamento para aqueles que estão sós agora e se afastaram de alguém, tá? Tá tendo aqui uma espécie de cura, de afastamento, de equilíbrio, de reharmonização aqui com relação a isso. Mas vamos seguindo a princípio. Na mesa nós temos o quê? Essa relação aqui de vocês tem alguém que está sobrecarregado. Me parece que me fala muito sobre questão de rotinas, de dinâmicas a dois, onde um faz muito, o outro faz pouco, ou se não moram juntos, alguém que investe muito, o outro nem tanto, né? Então tem algumas questões aqui que precisam ser superadas em termos de comunicação. É como se não houvesse comunicação assim assertiva aqui entre vocês. Ela acontece assim de ímpeto, né? Quando alguém não tá mais aguentando, daí solta o verbo, entendeu? Então, essa energia atual que tá precisando ser trabalhada é o desafio aqui de Aquário, aonde se não é Aquário, é alguém que Aquário está lidando, de que não tem esse equilíbrio. Então, assim, não fala, não se comunica, vai carregando, vai acumulando, vai tendo aquele rancor, aquela raiva. Precisa que o outro adivinhe o que está sendo feito aqui, dito, a situação, a energia, e acaba pesando, né? E aí chega uma hora em que há uma discussão, porque na hora que fala, vem com tudo, vem pra luta, pra ataque, pra raiva, e joga um caminhão, põe tudo pra fora. E isso está precisando ser revisto, isso está precisando ser trabalhado, porque está abalando essa estrutura, tá afastando essas pessoas. Essas pessoas, tipo, um relacionamento vem para que a gente compartilhe coisas juntos, que seja bom, que seja bacana, e nesse caso, tem algo que precisa ser curado aqui, tá? Essa comunicação, esse fardo, pode ser tanto por questões de, como eu falei, rotina de casa, quanto dedicação à relação em si, tá? Parece que alguém aqui quer muito pôr energia, o trabalho aqui, mas de repente é escorregadio, sabe? Não, parece que não vai, parece que tem uma certa dificuldade de dar um segundo passo aí, de aprofundar essa relação, porque logo tem a carta do mago que vem aqui, tá? Mas é alguém que tem horas que tem vontade de desistir e não fala. Então tem horas que eu sinto que eu quero, tem horas que eu sinto que eu não quero. Então tem uma energia oscilante aqui na mente de alguém e que talvez esteja essa energia
não sendo dita, né? Justamente porque a comunicação aqui está muito falha. Então, as coisas não são... Tem medo de se falar e piorar a situação e carregar ainda mais o ambiente. Porque a comunicação aqui, ela tá sem prumo, tá? Ela é muito defensiva. Ela só acontece quando eu não aguento mais e ponho tudo pra fora. E aí já tá tudo na minha cabeça elaborado de um jeito dramático e assim, as chances daquilo dar certo, a hora que a comunicação acontece, piora. Então, assim, tá havendo aqui um problema nesse sentido. Para quem está separado, né, essa separação aconteceu por conflitos mesmo assim na comunicação. Um fala uma coisa, o outro entende o outro, tá todo mundo pesado, sobrecarregado, armado. Então, na hora que um fala, eu já tenho a resposta, não tô nem pensando no que o outro tá falando, tô entendendo diferente. Então, tem uma dificuldade aqui. Conselho da espiritualidade. Não tenha medo de falar sobre os seus sentimentos, não tenha medo de colocar para fora o que é que você está sentindo, mas de uma maneira equilibrada emocionalmente, para que vocês possam pontuar e traçar o que é realmente que dá para ser feito aí. Então tem muitas coisas que não estão sendo ditas, não estão sendo faladas, estão ficando embaixo do tapete, que pode levar a um rompimento. Por isso essa carga pesada, por isso o peso que está tendo essa relação, a dificuldade de um chegar no outro, de conversar, porque assim, no início, nossa, a gente estava junto aqui, super feliz, legal, tem tudo a ver, e de repente agora é tudo posto embaixo do tapete, porque às vezes coisas assim, sabe, um fala, o outro não está prestando atenção, então não vou falar mais nada, porque a pessoa não quer me ouvir, então, né, não tem interesse, mas tem alguém que põe mais força, outro menos aqui nessa relação e precisa desse alinhamento. Pode ser uma falta de interesse de uma das partes, que talvez alguém não tá tão legal e não tem coragem de falar, que isso aqui tá me vindo, né, o 7 de espadas nesse sentido, eu não me revelo, eu não falo bem o que eu tô pensando, eu falo que eu vou fazer uma coisa para fazer e faço outra, mas é só para abalar e provocar para ver se o outro se mexe. Então tem algo que está sendo manifestado aqui, depois disso, que olha, a gente precisa dar um freio nisso, a gente precisa parar, amadurecer e... então assim, esse cavaleiro de ouros aqui tá me falando, olha, eu tô indo agora mais devagar nessa relação aqui. Tô indo devagar, parece que a coisa tá quase parando, sabe? E aí alguém vem lá e fala, não, vamos botar um valor nisso daqui, vamos conversar, vamos ver o que a gente quer de verdade. Então essa desaceleração aqui tá sendo manifestado assim, é como se fosse para um grupo uma espécie de desprendimento. Eu tô recuando porque assim, eu tô me sentindo acuado nessa relação. Porque se eu falar da briga, se eu tenho uma opinião, é uma ofensa para não sei quem, eu sou entendido errado. Então tem alguém aqui que tá segurando essa moeda agora. Tá manifestando o quê? Uma desaceleração. Tá manifestando algo que fica parado. Mas tá parado porque eu tô querendo, de certa forma, achar a consistência de novo. Eu tô querendo achar o caminho de novo. E de uma maneira sólida, mas eu tô recuado, eu tô parado porque vai dar briga aqui, mas não é o caminho certo, né? O caminho, não é o caminho certo, o caminho errado, mas é uma atitude em que vai sobrecarregando cada vez mais essas coisas não ditas. Então a espiritualidade fala, olha, é preciso pôr o coração na mesa aqui. Obviamente estamos falando de relacionamentos que já existem, estão ali, são pessoas que estão passando por essa dificuldade de comunicação, tá? Relacionamentos, sempre falo, relacionamentos em que envolva abuso, domínio, toxicidade, desrespeito, ou inclusive agressões físicas, abusivas, né? Isso não dá pra gente, né, compactuar, né? E também não dá para compactuar com pessoas que você vai lá, abre teu coração e fica fechado. Que não, pode ser que a outra pessoa seja fechada, mas existe uma qualidade desse fechado que tem gente que é mais fechada, mais quieta, porque é da personalidade da pessoa e eu tô aprendendo a lidar com isso. Tem pessoas que estão escondendo coisa, então assim, existe uma qualidade desse esconder aqui que eu tenho que, né? Então aquelas pessoas que
não estão me falando tudo, que tá fazendo algo por trás, que eu tô sentindo que tem algo ali, né, que não tá sendo verdadeira, não tá falando a verdade, que tá me ludibriando, é muito complicado a gente pôr o coração na mesa. Então, por isso que eu falo, eu preciso, vocês sabem, o coração de vocês sabem onde vocês estão. Por mais que vocês pensam que não, a alma de vocês sabem, elas têm conexão com tudo, com o outro. A gente precisa se conectar à nossa essência. E é isso que a espiritualidade está pedindo. Conecte-se em primeiro lugar a você mesmo. Faça um exame de consciência. Perceba se o que vocês têm é uma diferença de personalidade, em que um é mais quieto, o outro é mais falante, e tem aí uma intenção na mesma direção, ou se quem tá calada é porque tá ruminando na cabeça, isso não é pra mim, não sei o que eu tô fazendo aqui, uma hora mais cedo ou mais tarde eu vou embora e não tô falando, tá? Então, eu preciso ter esse entendimento, eu preciso me conectar com a minha essência e, estando eu com as minhas emoções em ordem, em dia, né, eu consigo partir aqui para um enfrentamento, né, da verdade, para saber o que tem aqui. Porque a gente está falando de um relacionamento que pode beirar a desrespeito um do outro, porque tá tudo engarrafado e na hora que fala vem cheio de emoção reprimida, tá? Então essas emoções eu preciso estar trabalhando. E a gente consegue, se eu tô num relacionamento que tem abertura, por mais que a pessoa seja calada, a pessoa que é calada na essência, ela, por outro lado, ela dá abertura para uma conversa de coração para coração, você sente, tá? A pessoa que é calada e que se você traz um assunto, né, de uma maneira, tô aqui com a bandeira branca da paz, e a pessoa fala, ih, lá vem você com suas histórias. Eu tô indo, viu? Tô fazendo academia, não tem tempo pra isso não quero nem saber, ó. Você se resolva aí. Bom, esse tom já te respondeu, já revelou quem é a pessoa, tá? E não tô falando que ela tá dizendo isso porque naquela hora ela falou porque ela tava nervosa. Tô falando alguém que é sempre assim, que na hora do confronto, na hora de conversar, na hora de pedir, vamos entender, é a pessoa que se fecha, recolhe, foge desse momento e é agressiva. Isso não dá pra gente entregar tanto si. Percebe a diferença? A pessoa que é quieta pode ficar até um pouco assim, porque já teve tanta briga que a gente entende daquela, opa, tô com, ixi, será que vai ter mais briga aqui? Se a gente entrar no assunto? Então eu preciso aqui, emocionalmente, espiritualidade falando, eu preciso estar preparado emocionalmente, primeiro para saber se eu aceito a pessoa como ela é, né? O que ela tem, o que ela tem a oferecer, se tá bom para mim, né? Se eu tenho o suficiente para que tudo bem, é a pessoa desse jeito e tá tudo certo, né? Então, preciso saber disso. E se a pessoa não for como eu não consigo, eu gosto, ela gosta de mim, mas eu não tô, acho que a gente juntos não tá dando certo. Eu preciso chegar na hora da verdade para revelar isso aqui. A gente precisa conversar. A gente precisa ter uma conversa, precisa entender, realinhar de novo. O que a gente consegue ter os mesmos objetivos que a gente teve um tempo atrás? Não é ser as mesmas pessoas que um dia foram que a gente vai mudando, mas a gente consegue caminhar na mesma direção ou a gente está caminhando para caminhos opostos e não está percebendo, né? Então tá tendo uma coisa aqui que tem um afastamento aqui em que é necessário para curar o coração. Às vezes não é nem necessariamente se separar, mas assim, meio que tá cada um num canto, tentando achar um caminho de harmonizar com isso, tá? Mas não tá falando. Então, as coisas não estão sendo ditas aqui. Tem alguma coisa que não tá, sabe, o elefante branco na sala, tem algo que precisa ser tratado aqui que não tá vindo à tona, tá? Então a espiritualidade fala, é preciso se abrir, né, com maturidade emocional para entender o que é a causa desses problemas que vocês têm. Tem algo que está sendo escondido aqui. Que pode ser acho que eu me desencantei, eu imaginei que a gente ia ter uma coisa e tá tendo outra. Pode ser traumas emocionais, pode ser problema de comunicação, pode ser uma série de coisas. Mas eu tenho que ter maturidade emocional para não sentir aquilo como um ataque. Eu tenho que ir para uma conversa, olha, não vai ser um ataque.
vai ser um entendimento maduro para que a gente possa abrir aqui um pouco mais, entender para onde a gente vai com essa história, tá? Então, recomendação da espiritualidade é essa, tá? Vamos ver os desdobramentos aqui. Existe um apego aqui entre vocês, tá? Muito desejo, muita vontade, assim, talvez alguma codependência emocional aqui. Tem alguém que não tá bem aqui nessa relação e que se submeteu a uma condição de depender do outro para respirar, para pautar a própria vida, que quer agradar demais, que acabou sobrecarregando aí, se sobrecarregando na relação, e o outro foi meio que se desprendendo dessa energia, né? E a energia do diabo aqui, ela tá como uma energia que me parece, geralmente é uma energia que assusta, né? Porque fala muito dessas codependências, mas fala muito também de uma atração muito forte que vocês têm um pelo outro, tá? Então vocês se conectaram de uma maneira assim, meio visceral. E quando foram se conhecer melhor, foram aparecendo as diferenças emocionais, mentais, aqui, né? Intelectuais. E isso que a gente tá tendo que ver agora. Tem uma carta aqui, o diabo com o 6 de espadas. É o seguinte, eu tô precisando me libertar de uma energia intensa que eu tenho aqui, de controle sobre a situação, sobre o outro, sobre o que eu quero. Eu preciso apaziguar a minha mente. Tem algo aqui que eu quero muito e isso tá deixando o relacionamento desigual, então eu preciso ter um certo afastamento, eu preciso ter um certo desprendimento, eu preciso me acalmar. Então me parece que depois dessa conversa aqui, eu tô precisando equilibrar um pouco mais a minha mente para que eu não me torne dependente do outro para que eu possa tomar as minhas decisões. Existe aqui o seguinte também, se nessa conversa, no que vem à tona aqui, ou na tentativa de conversa que não abre por questões tóxicas, futuro eu tô indo embora dessa relação. Eu posso não ter conseguido ter a conversa porque já entrar na briga, porque eu vejo que essa pessoa ela se fecha emocionalmente e começa a atacar porque ela não tem intenção de resolver isso. E não é por medo, ou por dificuldade de se abrir, mas é porque, né, quem é isso não vai criar uma briga e sair embora correndo. A pessoa, ela simplesmente ela ouve, não fala eu vou tentar e você percebe pelo jeito dela que ela não está impondo as condições dela, minha privacidade, eu não vou me abrir porque eu tenho direito a não, entendeu? Não é. Essas pessoas, se elas tiverem esse comportamento, você vai identificar que não é legal e aí você vai embora, tá? Aqueles que a pessoa tem uma real dificuldade de se abrir, mas que está entendendo que você vem com a bandeira da paz, existe aqui eu diminuindo a força aqui desses controles, seja da minha parte ou da parte da pessoa, aonde, olha, a gente tem uma atração, a gente tem uma conexão, mas a gente precisa apaziguar essa conversa aqui, né? A gente tem que começar a se tratar melhor, porque tem muita energia tóxica, né? Assim, que está sendo acumulada aqui, e eu não tô conseguindo resolver isso, eu tô me prendendo mais nisso, e aí entra uma agressividade aqui que vai beirando isso, tá? Vai entrando numa energia, opa, pera lá, essa pessoa tão legal, agora tá me mostrando um lado que eu não conhecia, quando eu cutuco a onça lá, sai isso aqui, pera lá, vou embora. Ou dá pra gente consertar isso e ficarmos mais em paz?
Esclarece um pouco mais esse diabo aqui. Nossa, vocês têm muita atração. Muita atração. Olha, quase virou o 10 copas aqui. Olha, nossa, fundo do deck. Gente, ai, que bom. A princípio, parece, né? Adequem sempre as previsões aí. A princípio, me parece que esse diabo aqui, ele tem um desejo muito forte por você, ele tem uma oscilação, né? Que uma hora parece que ele quer dominar, ele quer investir, e de repente ele para de investir. Aí ele vai e volta, mas tem um desejo, tem uma atração, tem uma vontade de colocar isso em movimento, só que ele acaba caindo na mesma historinha, vocês dois, tá? Essa pessoa, ela realmente tem uma dificuldade de falar o que ela quer, de se expressar, mas ela se move pelo desejo, ela se move pela vontade, ela é meio instintiva, entende? Mas por trás de tudo isso, existe aquela ideia inicial que a gente tinha visto ali do 4 de paus, tá? Que era a energia do casamento, da comemoração. Olha aqui, ai, que bom, gente. Tá vindo alguém aqui que vai querer se reconciliar com você, falar, não, eu gosto de você, eu amo você, eu não consigo às vezes pôr pra fora, eu tenho uma dificuldade. Me ajuda, olha, dá vontade até de chorar aqui, porque é alguém que vai conseguir abrir o coração e você vai entender melhor os movimentos. Essa pessoa, ela mostra que gosta de você através de te procurar, de dizer que você é o máximo e tudo mais, mas ela tem essa energia que depois se recolhe. E é algo que não consegue ficar longe de você. Ela tem esse vai e volta aqui com você. Então, vocês estão separados, ela tá voltando. Ela vem falar, eu preciso de você, eu quero, a gente tem chance de ficar bem. Eu preciso, não vai embora, não vai, por favor. Eu só não sei falar direito, me ajuda. A gente precisa melhorar essa comunicação, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma rainha de espadas falando, vamos por aqui então. Ó, vamos tentar fazer o seguinte, ó. A gente precisa transformar isso aqui, tá? A gente precisa pôr abaixo todo esse histórico aqui de comunicação violenta, porque isso aqui, ó, tá magoando. Eu tô magoando você, que eu gosto de você, você tá me magoando, a gente tá se perdendo. Vamos tentar de novo? Vamos dar uma chance pra isso? E vocês estão partindo pra uma nova tentativa. Ótimo. Tá? Então, muito discernimento aqui nessa leitura, porque tem energias tóxicas aqui na mesa, mas eu vejo que o sentimento tá lá e precisa de melhorar a capacidade de comunicação aqui, dos dois lados, inclusive, para que isso não vire tóxico. Porque se vocês não sanarem a comunicação agora, através de uma abertura, essa abertura emocional, muitos vão falar assim, mas se eu me abrir, a pessoa vai ficar na mão da pessoa, a pessoa vai usar isso contra mim. Não vai, porque daí você vê a verdade aparece e você vai embora disso que domina. Então é isso, a verdade dá o poder para alguém, você vai ver como essa pessoa reage. É a mesma coisa com a verdade, dá a verdade para alguém, você vai ver o que ela vai fazer com essa verdade. Ela vai te dominar, vai piorar, vai ficar pior. Isso é um grande referencial para quem tá, tô numa relação narcisista, tô com uma relação problemática. Narcisista, se você for lá falar, explicar, querer fazer as pazes, fazer de tudo, não, essa parte eu errei, eu vou fazer diferente. Você vê que a pessoa não pede desculpas, a pessoa ainda fala, tá vendo? É você o problema. Essa pessoa tá fazendo o gaslighting com você, ela tá jogando toda a culpa em você, ela tá dizendo que você que é o problema, ela tá distorcendo tudo e sai de vítima e você tá pede desculpas. Isso é relacionamento tóxico narcisista, que se você se abre e a pessoa piora e reforça os comportamentos dela, vai embora ontem, tá, gente? Agora, não, é só que a gente não tá alinhado aqui, tem algo que a gente precisa discutir, que a gente tem medo de falar, de uma maneira que a gente precisa aprender a se comunicar, e quando eu abro, o outro abre, o outro, não, vamos, eu quero muito você, a questão que eu quero, mas eu não sei, eu tenho um jeito diferente de querer do seu, vamos achar um meio termo para isso.
Vamos achar uma maneira, vamos dar uma tentativa para isso? Vamos. Talvez precise até de uma terapia, né? De um coaching, de um aconselhamento, para que a comunicação de vocês melhore e não se torne uma comunicação violenta, tá? Então, tem esses dois cenários. Adaptem, tá bom? Vamos ver aqui. Bom, era uma leitura aqui que eu fiz bastante focado para aquário, né? E eu ia perguntar de amor como nas outras leituras. Se vocês virem outras leituras, eu esclareço um pouco mais sobre amor. Mas aqui tá muito impregnado a situação de amor na vida de vocês, tá? Vocês estão muito conectados, vocês, essa pessoa. Para aqueles que estão separados, vão fazer isso. Aqueles que estão sozinhos ou separados de alguém, ou que... como está a vida amorosa, o que é novo amor, temperança, passando por um momento de cura também aqui, tá vendo? Roda da Fortuna, uma situação que está se repetindo, de novo Roda da Fortuna, né, gente? E Hierofante. Ó, seguinte, tem relacionamento vindo agora aqui, novo para vocês? Pajem de pentáculos, de ouros. Não tô vendo pessoas novas, tá? Pra vocês. Mas se vocês estão conversando com alguém, tá na distância, a coisa não se firma, tem uma potencialidade aqui de vocês se acertarem. Mas essa relação veio para trazer para vocês um equilíbrio, porque é algo que está se repetindo na sua vida com a roda da fortuna aqui no negativo. De novo, tô numa relação que começa super bem, de repente, puf, morreu, ninguém fala mais com ninguém, fica esquisita. Eu tô precisando me isolar um pouquinho para eu me curar de coisas que estão voltando na minha vida. Eu preciso ter mais sabedoria para lidar com essas questões, para fazer as minhas escolhas. Mas é alguém que você tem em mente aqui, porque para novas pessoas, você tá fechado, ó, temperança com Hierofante e Roda da Fortuna, quer dizer, você tá ligado a uma conexão passada e por isso está travancando caminhos novos, tá? Mas tem possibilidade aqui de um pedido de desculpas? Tem. Por quê? Tem algo que magoou muito vocês. E vocês vão falar disso, que é o 4 de ouros. A separação de vocês está trazendo essa tristeza, tá? E logo, ó, 2 de copas. Vocês vão se acertar, gente. E com muita paixão. Chega algo aqui, ó. Vem julgamento, livramento, tá vendo? Vem uma... Opa, vamos lá, vamos tentar. Olha a energia aqui, ó. Eu preciso só tomar, ó, o diabo com a sacerdotisa, eu preciso tomar cuidado com energias ocultas aqui, energias que eu não tô percebendo, tá? Coisas, e que são essas energias? Ah, alguém fez uma cumba pra mim? Não necessariamente. Às vezes são energias que vêm de outras vidas, né? Que você tá acessando. Talvez você precisava fazer uma mesa radiônica, né? Para você realinhar uma apometria, para que você limpe seu campo energético, porque me parece que é alguma coisa que tá voltando na tua vida com uma certa frequência. E você tá sempre lá, eu preciso me curar, eu preciso melhorar. Mas existe aqui, no Hierofante, algo que se firma. Mas eu preciso limpar esse campo energético meu, que me leva à repetição de padrão em relacionamentos, que eles não vingam. Então, ó, tem um carro aqui, vocês vão partir com essa pessoa aqui para uma nova jornada, entendeu? Mas vocês têm pedido desculpa vindo? Tem. Mas vocês precisam, ó... A sacerdotisa com o diabo, julgamento, tem uma libertação para vocês? Porque vem essa conversa, vocês vão querer se acertar, mas vocês não vão se sentir curados o suficiente para a coisa dar certo, e vocês querem que dê. E tá aqui, ó, estabilidade vindo aqui para vocês, tá? Mais sabedoria para lidar a 2. E ó, fogo mantendo aqui. É uma relação, ó, 2 de reciprocidade entre vocês, 2 de copas temos aqui. Mas tem uma tristeza, tenho 2 de copas, mas tem os 5 de ouros. Quer dizer, a gente tá triste longe um do outro, junto a gente tá brigando, ou tem uma dificuldade da gente firmar isso daí, porque tem uma vontade, tem um desejo, mas tem um sentimento de abandono. Parece que nunca que a pessoa tá sempre pensando o que vai ser. Então tem um desbloqueio. Eu tá me vindo aqui, alguns de vocês aqui pode estar lidando com pessoas ou vocês próprios que têm um bloqueio espiritual, energético. Por isso que é bom fazer um tratamento nesse sentido, né? De lidar com a quebra, né? Limpezas espirituais, a quebra de padrões ancestrais,
né? Às vezes, será que tem alguma perturbação aí na vida da pessoa ou na sua? Não faça nada para a vida do outro, a menos com o consentimento do outro, tá? Então, é preciso que a gente cuide do mundo espiritual de forma a limpar os nossos campos e, no máximo, pedir para que limpe o campo da pessoa e, se for da vontade dela própria, não a minha, de abrir os caminhos para isso. E me parece que tem, porque tem uma... A pessoa te vê como um potencial... pessoa para casar, sabe, para constituir família, mas está precisando haver uma limpeza aqui do campo energético de vocês. Esse diabo pode ser também essa energia densa, pesada, que está atuando sobre o emocional de vocês ou da pessoa, e que está bloqueando de vocês se acertarem, porque tem 10 de copas aqui, tem carro, tem caminho para vocês, tá? Só que tem coisas aqui que estão impedindo isso de acontecer. Tem energia, ó, as de pausa, precisa de uma energia nova para fazer a coisa acontecer, porque a energia do momento ela trava. E aí, como que ela trava? Através de briga, desentendimento, um fala uma coisa, outro entende outra, fofoca, os outros botando lenha. Então, fica difícil fazer a coisa acontecer. E a gente aprende nessa leitura que sentimento não é tudo. Não adianta eu amar, amor só não funciona. Eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter o espiritual a favor, eu tenho que ter maturidade para lidar com os altos e baixos, olhar o outro, entender o outro. Eu tenho que ter um amor mais universal do que de apego, sabe? Eu tenho que amar o outro para se você não tá bem comigo, eu não sirvo, não sou suficiente para você, ou equipar, a gente não se equipara, não é que não é suficiente, para aquela pessoa de repente é uma amizade, eu não sei, né? Eu tenho que ter aquele amor de respeitar a decisão do outro e partir. Entende? Então é um amadurecimento que está pedindo aqui, emocional, para Aquário, para que vocês até trilhem caminhos e abram novas possibilidades para você, porque tem caminho aberto sim para vocês, tá? No momento, novas pessoas? Não, porque existe um emaranhado espiritual aqui entre vocês, às vezes karmático, que eu tô vendo aqui, ó, né? Porque há sempre aquela expectativa que pode dar certo, mas na hora do que tá junto dá muito errado. Então tem algo que preciso melhorar aqui, essa bagunça, e eu vou ter que contar com um alinhamento energético, espiritual, físico, fazer atividades físicas. Eu preciso, nessa temperança, é isso que eu tô precisando, me equilibrar em todos os sentidos, tá? Para eu poder lidar, porque vocês lidando com a energia da pessoa, houve um desequilíbrio aqui entre ambos, tá bom? Então, vejam aí a situação de vocês. Há sim alguém que vem pedindo, vamos lá, vamos tentar, desculpa, foi falha minha, tem algo aqui acontecendo que só vai ser resolvido quando a gente abrir os canais do emocional e do espiritual para a gente organizar essas energias e elas fluírem a nosso favor, porque senão a gente fica agarrado ao físico, à manifestação da pessoa na minha vida, e aí vai virando algo de codependência, percebe? Então eu preciso ter liberdade, leveza, caminhos mais amenos para que esse amor encontre vazão, tá bom? É o que eu tenho para... vamos só finalizar aqui. Obrigada pelos esclarecimentos, espiritualidade. Vamos ver aqui o finalzinho. Sabedoria e atração. O que eu tô falando? Existe um poder, um magnetismo, que não é à toa que essa pessoa entrou nos seus caminhos. Se ela entrou e há uma pequena dificuldade, há esse alinhamento energético que precisa ser feito, limpado. Saint Germain tá me vindo aqui, energia raio violeta. Depois procurem na internet, que eu vou transmutar energia ruim, eu vou, no lugar delas, eu vou reconectar a minha energia original, né? Então tem as orações ali de limpeza espiritual de Miguel Arcanjo também, de Saint Germain. É um bom começo, tá? Aí vocês vão, conforme a crença de vocês, aquilo que vocês sentem que vai fazer bem, que vai melhorar, que vai limpar toda essa carga, porque tem muita carga aqui, tá bom? E por quê? Tem uma atração muito grande para vocês, física e energética, tá bom? E como que eu resolvo isso? Sabedoria, fundo do deck aqui. Eu preciso de sabedoria, porque mentalidade, força do braço, eu tô certo, eu tenho que pôr a minha vontade, isso tá afastando vocês. Eu preciso de ter sabedoria para lidar com a vida, com a minha alma e a alma do outro. Sabedoria para distinguir se eu estou com uma energia aqui, o diabo tóxica, da qual tem que partir e ir embora o quanto antes, ou se eu estou com uma dificuldade espiritual que não faz a gente se conectar como deveria, e podemos então trabalhar essas outras questões para que a gente siga em harmonia
e que tinha no início, tá bom? É o que eu tenho pra vocês e espero. Olha aqui, mais uma carta que eu vou pegar. A pureza. Eu tenho que purificar o meu campo amoroso, energético, todo ele aqui, né? Até pra gente não ter problema até de saúde, né? Porque às vezes é tanta confusão que a gente fica até doente. Então vamos purificar, vamos tomar banhos aí de ervas, enfim. Façam suas orações, né? As suas crenças que ajudem vocês, porque tem caminho aqui para dar certo, tá bom? É o que eu tenho para vocês. Boa sorte!